Fofinhos, segundo aspecto de classificação dos bichinhos idiotas, a nutrição, né? Alguns animais simplesmente não têm tubo digestivo. E uma vez que eles não apresentam tubo digestivo, automaticamente eles vão apresentar uma digestão exclusivamente intracelular. Ou seja, 100% realizada dentro da célula, 100% realizada no interior dos lisossomos. Quem são, gente, esses animais que não têm tubo digestivo, que têm uma digestão exclusivamente intracelular, exclusivamente dentro dos lisossomos? Gente, os poríferos, as esponjas. Né? Esponjas, animais realmente bem diferentes, né? Eles não apresentam tecidos, eles não apresentam tubo digestivo. Ô Landinho, por que esponja não tem tubo digestivo? Eu estava conversando com vocês agora há pouco. No desenvolvimento embrionário das esponjas, elas só vão até a fase de blástula, né? Elas não apresentam gástrula. E é exatamente na fase de gástrula que você forma o arquênteron, que origina o tubo digestivo. Daí, ó, pensa comigo. Se elas não têm a gástrula, elas não têm o arquênteron, elas não têm o tubo digestivo. O desenvolvimento delas vai só até a blástula. Depois da blástula, a esponja já forma uma larva e daí então forma um adulto, sem que você tenha arquênteron, sem que você forme tubo digestivo. Nos poríferos, você vai dizer que a nutrição é por filtração. Eles filtram a água do mar, a água dos rios onde eles vivem, para poder capturar o alimento. Cuidado que nem todo animal que se nutre por filtração apresenta ausência de tubo digestivo, apresenta digestão exclusivamente intracelular. Nós vamos escrever depois, tem alguns tipos de moluscos, né, que é o caso das ostras, tem alguns tipos de cordados, chamados assídeas, que esses caras também apresentam uma nutrição por filtração. Eles também vão lá, né, filtrar a água do ambiente onde eles vivem para extrair o alimento. Apesar disso, né, as ostras, as assídeas, apresentam um tubo digestivo e a digestão delas não é exclusivamente intracelular. Né? Então, cuidado que nutrição por filtração não é sinônimo de ausência de tubo digestivo, não é sinônimo de ter digestão exclusivamente intracelular. Então, alguns outros animais vão fazer filtração, mas tem tubo digestivo e a digestão não é exclusivamente intracelular. Continuo filosofando aqui sobre as esponjas. Tem uma coisa muito chata em você não ter tubo digestivo, em você ter uma digestão exclusivamente intracelular. Você só pode comer alimento microscópico. Você só pode comer alimento tão pequeno que consegue entrar no lisossomo para poder ser digerido. O que quer dizer que uma esponja não pode ser predadora. Então não tem perigo de você estar lá tomando banho de mar e uma esponja comer seu pé. A esponja não tem como comer seu pé, porque, cara, teu pé é muito grande. Teu pé não tem como entrar dentro da célula, nem tem como entrar dentro do lisossomo para poder, nesse caso, haver a digestão, certo? A digestão, ela é somente dentro da célula, somente dentro do lisossomo. Então, esponjas só podem comer partículas de alimento bem pequenininho. Um alimento tão pequeno que entra na célula, que entra no lisossomo. E convenhamos, né? Um cara que se alimenta de comida microscópica, ele não vai conseguir muita comida. Ele não vai conseguir crescer muito rápido. Esponjas são pequenas, elas têm um crescimento lento, porque a nutrição delas, nesse aspecto, é muito ruim. Elas dependem de comida microscópica que consegue entrar na célula, que consegue entrar no lisossomo para ser digerido. Entretanto, só esponjas são desse jeito, né? A maioria dos animais apresenta tubo digestivo e nesse caso eu vou dizer que eles são enterozoários. Entero, intestino, zoo, animal, animais que têm intestino, animais que apresentam tubo digestivo nesse caso. Quando a gente fala, moçada, em animais enterozoários, né, que tem tubo digestivo, duas maneiras para o tubo digestivo ser. Ele pode ser incompleto, ou, moçada, tubo digestivo incompleto, ele apresenta apenas um buraquinho, um furiquinho, boca
é igual a anos, então o alimento entra e as fezes saem pelo mesmo buraco, o cara alimenta e defeca pelo mesmo buraco, isso não é nada higiênico, mas tá, nesses caras funciona desse jeito. Você tem pessoas que quem é que tem tubo digestivo incompleto? Quinidários e plateumintos. Em todos os outros animais, o tubo digestivo ele é completo. Quando a gente fala que o tubo digestivo é completo, quer dizer que você agora tem 2 buraquinhos em você, um para entrar, um para sair, 2 orifícios. A boca, diferente do ânus, opa, bem mais higiênico, né? Agora tem um buraquinho para entrar comida, tem outro buraquinho para sair lá as fezes. E todos os demais animais têm tubo digestivo completo. Cara, quando você tem tubo digestivo completo, faz sentido uma pergunta. Qual foi o buraco que surgiu primeiro? Será que foi a boca? Ou será que foi o ânus? Daí, a galera que tem tubo digestivo completo vai ser subdividido em 2 linhagens. Você tem, gente, animais chamados de protostômios. E você tem animais chamados de deuterostômios aqui na parada. Beleza, né? O nome, gente, estomatite. Lembra dessa história? Estomatite é a inflamação onde? Não é no estômago, né? Que a inflamação no estômago se chama gastrite. Estomatite é a inflamação na boca, né? Então, quando você vai atrás do significado do nome, estômago quer dizer boca, proto, pré, tudo isso, moçada, quer dizer a mesma coisa, né? O pré-universitário, ele é antes do universitário, né? Proto, quer dizer antes, quer dizer primeiro. Então, quer dizer que primeiro surge a boca. A gente lembra que aquele primeiro orifício a se formar no corpo do embrião, lá na fase de gástrula, né? Forma o arquênteron e forma o blastóporo. Primeiro orifício do corpo. Ele pode originar boca ou ânus. No caso dos protostômios, você tem lá que o primeiro orifício, o blastóporo, ele então vai originar a boca e o ânus surge num segundo momento. Quem é que são protostômios aqui na brincadeira? Nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. E, moçada, quando você fala em deuterostômios, né? Tava comentando que estômato, que nem estomatite, quer dizer boca. E deuteros, eu já usei essa brincadeira antes, né? 3 isótopos de hidrogênio, prótio, deutério e trítio. Prótio tem peso atômico 1, deutério 2, trítio 3. Nessa brincadeira, né, moçada? Você tem lá deutério 2, trítio 3 lá na brincadeira. Quando você, moçada, vai lá e coloca deutério e trítio, deuteros 2, trítios 3, deuteros 2. Em segundo lugar, vem a boca. Em segundo lugar, vem a boca, porque em primeiro lugar vem o ânus aqui na brincadeira. Você tem pessoas que o blastóporo, primeiro orifício a se formar no corpo do animal, ele acaba originando o ânus. Então, em primeiro lugar vem o ânus, a boca é formada num segundo momento. E pessoas, a gente tem lá, blastóporo, forma o ânus, que quem vai ser deuterostômio? Equinodermos e cordados aqui na parada. Opa, 2 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, alguns autores, eles consideram plateumintos como sendo protostômios. Para mim, não faz sentido, né? Por que eu digo que para mim não faz sentido? Porque se o cara tem tubo digestivo incompleto e ele só tem um orifício e a boca é igual a ânus, não faz sentido perguntar quem surgiu primeiro, boca ou ânus? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A boca e o ânus? Então os 2 surgiram ao mesmo tempo. Entretanto, moçada, eu não mando em porra nenhuma na biologia. De maneira que eu acho isso. A galera às vezes coloca plateuminto como protostômio por questão de linhagem evolutiva. Protostômio, né, plateuminto, está na mesma linhagem evolutiva de nemateuminto, molusco, anelídeo e artrópode dos outros protostômios. Então, apesar de, ao pé da letra, não fazer muito sentido dizer que o plateuminto é protostômio, que primeiro veio a boca,
porque boca e ânus surgem juntos, porque é uma coisa só, o plateuminto está na mesma linhagem que os protostômios estão. A outra observação é que, de todos os grupos de animais que a gente estuda, qual é o grupo mais próximo dos cordados? Equinodermos. Estrelas do mar, ouriços do mar. Porra, Landim, mas uma estrela do mar, um ouriço do mar, não tem nada a ver com a gente adulto. Mas aí é aquela história que a gente estava contando. É muito nítido que na evolução dos animais chega uma hora que a gente separa duas linhas. Numa das linhas, a moçada é esquizocelomado, tem formação esquizocélica do celoma e é protostômio. Essa linha, moçada, moluscos, anelídeos e artrópodes, se aproximam evolutivamente porque são desse jeito. E a outra linha, a moçada é enterocelomado e deuterostômio, né? Nesse caso, deuterostômios, equinodermos e cordados, enterocelomados, equinodermos e cordados. O que quer dizer que, cuidado com isso, muito nítido essas duas linhas. Então, numa das linhas, esquizocelomados e protostômios, moluscos, anelídeos e artrópodes. Na outra linha, enterocelomados, formação enterocélica, e deuterostômios, equinodermos e cordados.